passares pelo fogo, jamais te deixarei. Se andares pelas águas, jamais te deixarei. Mesmo se cercado de inimigos, jamais, jamais te deixarei. Mesmo se o teu inimigo lançar os dardos inflamados, eu jamais, jamais, jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Se uma multidão se levantar contra ti, meu filho, não tenha medo, eu te protejo. Se te cercarem adiante por detrás, não tenha medo, estou em ti, não te deixarei. Se o vento assoprar tão forte que romper a pedra, eu sou a pedra inabalável, que jamais, 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 jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Meu filho, minha filha querida, que eu comprei com o precioso sangue do meu filho, jamais te deixarei. Não tenha medo. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus, pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas, e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Vamos declarar isso juntos: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Aleluia, te engrandecemos, Senhor, e pedimos mais uma vez: envolve-nos com a tua palavra poderosa. Foi a tua palavra que nos arrancou de um charco de lodo, e é a tua palavra que nos mantém de pé até o dia final. Por favor, dá-nos ouvidos para ouvir, coração para guardar e corpos para praticar a tua poderosa palavra. Te amamos, Pai nosso, te adoramos. Teu é o lugar de honra, tu és o centro deste culto, Senhor. Senhor Jesus, tu és o centro dessa reunião. O centro és tu, Jesus. Tu que curas, tu que libertas. Enquanto a tua palavra é pregada, toca os nossos corpos. Que o corpo doente seja completamente curado. Que a alma enferma seja curada, Senhor. Toca-nos, nós pedimos, toca-nos. Precisamos de ti. Que saia toda dor,
toda inflamação, toda crise alérgica, que saia todo mal no poder do nome de Jesus, e que haja cura, Senhor, enquanto a Tua palavra é ministrada. Fica conosco a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Quanto à pergunta que aparece no verso 4, que é o ser humano, pergunta que temos procurado responder já faz 2 semanas, a resposta mais completa que encontramos e que deixamos clara no último domingo foi esta: o ser humano é alguém que encontra paz e sabe viver quando segue a Jesus. Esta é a terceira mensagem, intitulada O que é o ser humano. Portanto, entramos agora na parte 3. Vimos que o ser humano foi feito imago Dei, imagem de Deus, a imagem, a estátua, a visibilidade de Deus no mundo. Deste modo, vimos que o ser humano foi criado para dominar, foi criado possuidor de um espírito capaz de comungar com Deus, foi feita uma coletividade de macho e fêmea. Então vimos 3 evidências de que o homem é imagem de Deus: domínio, diga comigo, domínio, espiritualidade, coletividade. O ser humano foi constituído para governar. O ser humano sujeitaria toda a criação ao governo de Deus, ao sujeitar a criação ao seu próprio governo. Esse ser humano ao qual nos referimos, evidentemente, é o ser humano anterior à queda, ao pecado. Na base de sua criação, o ser humano é feito para governar, estando colocados nele por Deus caracteres incorpóreos ou imateriais. Esses caracteres seriam a base, o alicerce dessa semelhança humana com Deus. Intelecto e razão seriam traços essenciais à comunhão com a divindade, traços em meio aos quais as virtudes morais poderiam crescer. O ser humano estava dotado por Deus de sabedoria, de justiça, de santidade. Isso teria que necessariamente anteceder todas as manifestações de autoridade que o ser humano operasse no mundo e que retratariam a imagem divina no ser humano. Se a existência humana era e é dependente de Deus, igualmente o governo humano é dependente de Deus. Não apenas a vida humana, não apenas a existência, mas evidentemente também o governo. Ao dizermos que essa espiritualidade, essa capacidade intelectiva, estamos então associando racionalidade ao espírito. Essa capacidade intelectiva do ser humano é o alicerce da imago Dei, é a base da semelhança do humano com Deus, do humano feito para governar. E com isso estamos dizendo que desde o Gênesis e por toda a história humana, na verdade é o Criador, com exclusividade, porque na base da imago Dei está a espiritualidade, o canal de conexão com Deus, o meio de conexão com Deus, a possibilidade de conexão com Deus. Estamos então dizendo que desde o Gênesis até o final da história humana, é o Criador mesmo, com exclusividade, o fundamento da posição dominante do ser humano na criação. O ser humano só pode governar unido a Deus. A espiritualidade do ser humano diz exatamente isso. Ele foi criado para comungar com Deus, para se relacionar com Deus, porque este é o único meio legítimo de haver governo no mundo. A fundação da posição dominante do humano é o Criador. Deus é a origem da espiritualidade. Deus é o fundamento da racionalidade. Deus é a base de todas as virtudes necessárias ao governo humano no mundo. A espiritualidade é a base, é a condição originária da razão e das virtudes. Ser um ente espiritual, dotado de razão e virtude, capaz de se relacionar com Deus, que é espírito, capaz de fazer do ser humano um ser
o que é admirável. Íntimo de Deus. É isso, na base, que faz do humano imagem e semelhança do seu Criador. A pergunta que nós fazemos agora é esta: de que maneira o humano se relaciona com esse Deus que é Espírito? E já damos a resposta, fazendo sobretudo uma coisa, algo que é apresentado por todo o texto bíblico. O ser humano se relaciona com o Deus que é Espírito, fazendo sobretudo uma coisa: acolhendo a sua palavra. Deus fala e o ser humano acolhe isso. Abre o peito e recebe de bom grado esta palavra que sai da boca de Deus. Eu quero novamente citar o que disse o nosso querido Emil Brunner: o ser humano caracterizado como acolhedor da palavra de Deus. Emil Brunner dizia: como ser gerado pela palavra de Deus implica o ouvir e o crer na palavra, e portanto uma relação espiritual com a palavra de Deus. Assim também a criação originária do homem na palavra de Deus é tal que faz dele não só um produto, ele não é apenas um ser criado pela palavra, mas também um acolhedor da palavra de Deus. E eu quero dizer, na verdade queremos, Espírito Santo e eu, dizer a vocês nesta noite que há pelo menos 3 etapas da relação do ser humano com a palavra. A relação do humano com a palavra, ela transcorre no tempo. Há pelo menos 3 etapas dessa relação. A primeira delas é esta: o ser humano nasce da palavra que diz, complete comigo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, no passo 1 da relação do homem com a palavra, do ser humano com a palavra, está o nascimento. O ser humano nasce da palavra que diz. É essa decisão eterna de Deus, revelada no início do Gênesis. Deus diz: façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem e semelhança. Em segundo lugar, a relação do ser humano com a palavra se dá da seguinte maneira: o ser humano passa a viver, preste muita atenção, quando Deus assopra. A efetivação da palavra, lá atrás, a palavra originária, façamos o homem, se dá no sopro. O humano nasce como filho do sopro, e como filho do sopro, ele se torna imediatamente após o sopro entrar nele, após ele ser vivificado, ele se torna imediatamente uma palavra de Deus no mundo. Nós precisamos agora nos lembrar de um detalhe muito simples da nossa existência. Toda verbalização, toda palavra, toda enunciação de palavra, toda fala se inicia com um sopro. Nós não conseguimos falar sem ar, sem emissão de sopro, de vento. Adão adquire vida quando Deus nele assopra, e no instante seguinte o próprio Adão é a continuação do sopro divino, mas de forma concreta. Deus soprou e agora há uma palavra soando no mundo. Que palavra é essa? Adão. Em Adão, que no mundo, na forma de um tipo, de uma ilustração do que viria a acontecer séculos depois, a palavra de Deus se faz carne. Preste muita atenção nisso. Adão é um tipo, é um modelo, é uma exemplificação de algo que irá acontecer séculos depois. E o verbo se fez carne. Deus assopra e se concretiza uma vida no mundo, uma palavra ao mundo. Essa palavra é Adão. Terceiro lugar, a relação do ser humano com a palavra, desde o instante inicial em que Adão passa a viver, é esta: somente a palavra de Deus, que determinou que Adão seria criado, que como sopro transformou Adão numa verdadeira palavra,
somente a palavra de Deus que determinou a existência de Adão, o nascimento de Adão, somente essa palavra mantém Adão vivendo. Então, primeiro nós temos a proclamação de Deus: façamos o homem. Depois nós temos Deus assoprando e Adão se tornando, por obra e graça de Deus, uma palavra divina no mundo. E depois esse ser, no instante seguinte a ser vivificado por Deus, passa a ser continuamente mantido vivo, obrigado meu bem, por essa palavra criadora. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas, que faz com que todas as coisas permaneçam existindo. Estamos juntos? Chega o dia em que Adão e Eva cedem ao tentador e morrem. Isso nos leva a pensar na morte do ser humano. E nós vamos nos lembrar agora do que Deus disse sobre morte. Gênesis capítulo 2, verso 16. O Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, diga comigo, não comerás da árvore. Eu prossigo lendo para vocês o texto. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Preste atenção. Nada, absolutamente nada nos é dito sobre algum poder que a árvore tivesse de matar. Nada nos é dito sobre alguma substância tóxica ou veneno naquela árvore. Por exemplo, existe uma árvore comum em certos locais paradisíacos, praias magníficas do Caribe, por exemplo. Essa árvore é nativa da América Central, das ilhas do Caribe, cresce na costa da Flórida até a Colômbia. O nome científico dela é Ripomane mancinella, mas ela é popularmente conhecida por quem convive com essa árvore, quem vive nessas ilhas, nesses locais paradisíacos onde a árvore existe. Ela é conhecida como árvore da morte. Há quem também a chame de macieira da areia ou macieira da praia, porque realmente os frutos pequenos dela parecem pequenas maçãs. Mas o apelido que melhor descreve essa árvore é mesmo árvore da morte. Por quê? A seiva leitosa dessa árvore contém um componente químico tão perigoso que só de se encostar na árvore a pele da pessoa pode ficar horrivelmente queimada. Esse composto químico é o chamado forbol, faz parte da seiva dessa árvore. Refugiar-se debaixo dos galhos dessa árvore, por exemplo, durante uma tempestade ou uma chuva tropical comum, pode ser um desastre para a pessoa que faz isso, porque até a seiva diluída na água causa erupções cutâneas, feridas graves na pele da pessoa. Queimar essas árvores também é problema, é má ideia, porque a fumaça cega temporariamente e causa seríssimos problemas respiratórios. A árvore da morte é um perigo. Aliás, em vários locais, em várias praias, tem placa sinalizando o perigo da árvore. Ela é muito bonita, ela chama mesmo para você se aconchegar debaixo da sua copa, mas não é uma boa ideia fazer. Perigo. Apesar dos efeitos desagradáveis da seiva, da queima, o contato da pele com o caule da árvore, com a seiva da árvore, não é fatal, não chega a ser fatal. O que é fatal, a principal ameaça, vem da pequena fruta redonda que parece uma pequena maçã. Comer esse fruto causa vômitos e diarreia tão severos que desidratam o corpo ao ponto em que não há mais cura. E a pessoa morre. Aliás, um fruto pode matar até 20 pessoas. Nada sequer parecido é dito para nós da árvore proibida no Éden. Ao contrário, ela oferece um poder, um conhecimento. Ou seja, o que realmente mataria Adão e Eva não seria o fruto em si, mas uma desobediência, uma ruptura.
a ruptura com a palavra de Deus. Isso era mortal. No dia em que Adão e Eva rompessem com a palavra de Deus, aquela mesma palavra que era a fonte permanente de sua vida, eles certamente morreriam. Isso é morrer no dizer de Jesus. Morrer é isso no dizer de Cristo. Milhares de anos depois, em João capítulo 11, lá no evento da ressurreição de Lázaro, Jesus vai dizer, versos 25 e 26, eu sou, ele diz, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Ele diz para Marta, crês tu nisso? Ou seja, quem deseja a comunhão com Jesus, quem se une pela fé àquele que a Bíblia diz é a própria palavra de Deus encarnada, Jesus de Nazaré, quem se une a Cristo, quem se une à palavra e quer permanecer unido à palavra, no dizer do próprio Jesus, não permanecerá na morte. Agarrar-se à palavra de Deus é permanecer ligado à vida. Lembremos-nos do que ocorre em Gênesis 3:22, logo após o pecado de Adão e Eva. Então declarou Yahvé, Deus, esse agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Gostaríamos agora que todos redobrássemos a atenção. Há um argumento que a partir de agora nós iremos desenvolver. E não pode haver de jeito nenhum qualquer tipo de espírito prevenido quanto a esse argumento. Preste muita atenção. Aliás, isso é próprio dos tolos, né? Tirar conclusões sem que se chegue ao fim da história. Nós precisaremos chegar ao fim do argumento para entendermos algo muito sério aqui sobre morte. Estamos juntos? Georg Flarovsky, nome difícil de falar. Georg Flarovsky, ou Flarovsky, um dos maiores teólogos da Igreja Ortodoxa Russa da contemporaneidade, ele lança uma questão, uma dúvida. Ele duvida que a doutrina da imortalidade natural da alma seja obrigatória se quisermos chamar nossa fé de cristã. Flarovsky duvida que seja necessário para que nós possamos ser chamados de cristãos, que a gente diga, veja, a alma humana é naturalmente imortal. Ele diz que não é necessário isso para que alguém seja cristão. Não é preciso crer nisso. Flarovsky pergunta pelo sentido próprio do que seja imortalidade. E diz para nós que há importantes escritos do cristianismo primitivo que negaram enfaticamente a imortalidade natural da alma. Preste atenção na ênfase no natural. Para corroborar, para acrescentar força ao seu pensamento, antes de citar vários textos primitivos, Flarovsky cita um filósofo francês, cristão também, chamado Etienne Gilson, ou Gilson. Gilson diz o seguinte: no seu todo, o cristianismo sem a imortalidade da alma não é completamente inconcebível, não é uma coisa que não dê para se pensar. Dá para se pensar em cristianismo sem doutrina da imortalidade natural da alma. A prova, diz o Gilson francês, a prova disso é que justamente isso foi concebido. Teólogos da antiguidade pensaram justamente nisso. O que é, diz ele, absolutamente inconcebível é um cristianismo sem a doutrina da ressurreição do ser humano. Isso não. Então a questão não é a imortalidade natural da alma, dizem Flarovsky e Etienne Gilson, mas é justamente a questão da ressurreição
dentre os mortos. Isso é obrigatório para a fé cristã. O reforço desse argumento prossegue com a citação, e aqui vai crescendo um debate muito sério. Surge aqui na discussão, citado por Flarofsky, um erudito anglicano, ou seja, da Igreja da Inglaterra, chamado Henry Dodwell, que fez uma pesquisa muito ampla, coletou um volume enorme de informações das antigas tradições cristãs doutrinárias a respeito do ser humano, concluindo que a alma só pode ser feita imortal a partir da comunhão com Deus, porque a Escritura revela que Deus é o único naturalmente possuidor de imortalidade. Interessante que é exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Timóteo, escreve para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6, de 14 a 16. Paulo vai dizer, está escrevendo para o pastor Timóteo: guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele, Deus, é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ora, Deus é um ser espiritual, como os anjos. Mas dentre muitas diferenças, há esta: Deus é o único Espírito naturalmente imortal, justamente por ser o único Espírito que não foi criado nem gerado. Ele é o único ser espiritual que naturalmente não pode deixar de ser, imortalidade, não pode deixar de ser, pois é o único que naturalmente nunca passou a ser. Deus é. E ponto. Não dá nem para dizer que Deus existe. Deus foge do conceito de existir, de passar a ser. Deus não existe, Deus é. Georg Flarofsky, enfim, depois de citar Etienne Gilson, depois de citar Henry Dodwell no seu argumento, ele avança para os textos lá dos chamados pais da igreja, a segunda geração de homens eruditos na Escritura depois da era apostólica. Ele menciona uma obra chamada Diálogo com Trifão, de autoria de Justino Mártir. Justino foi justamente martirizado por causa da defesa da fé cristã pelo Império Romano. Ele foi martirizado. Nesse diálogo com Trifão, o patriarca Justino Mártir discorre sobre o seu abandono da filosofia grega, do platonismo. Mais especificamente, dentro do platonismo, da teoria das ideias, aquela coisa de as ideias serem anteriores a toda e qualquer realidade e não terem início propriamente. Essa mudança ocorreu em Justino Mártir por causa do seu encontro. Ele abandona o platonismo, ele abandona as ideias, a teoria das ideias de Platão, ele abandona por causa de um encontro com um velho mestre cristão. Isso está relatado lá no Diálogo com Trifão. Um ancião leva Justino, um jovem, a Jesus, e os argumentos daquele ancião sobre criação e imortalidade convencem o jovem Justino. Veja, alguns desses argumentos estão caros agora para nós. Somente Deus é não nascido e imortal. Argumento número 1. Argumento número 2. Se a alma fosse imortal por natureza, ou seja, naturalmente imortal, precisaria não ter tido começo. 3. Mas pode ter havido um tempo em que as almas não existiam. 4. A alma não é vida em si mesma, mas é feita participante da vida. É dado para ela o acesso à vida e à imortalidade. 5. O poder de viver não é um atributo natural da alma, mas de Deus, que o concede, esse poder de viver,
conforme o seu agrado. Para a compreensão cristã, que entende absolutamente tudo, à exceção de Deus, é claro, como criação, como criatura, a imortalidade natural da alma, eu não estou falando sobre a alma morrer ou não, mas sobre ela naturalmente não morrer, a imortalidade natural da alma, de per si, ela ter essa potência naturalmente por si mesma, isso é insustentável. Etienne Gilson diz que existem alguns seres que são radicalmente diferentes de Deus, no mínimo pelo fato de que, ao contrário dele, poderiam não existir, e porque ainda poderão a qualquer tempo deixar de existir. Até o final, então, o argumento de Florovsky não é simplesmente defesa, repito, da mortalidade ou imortalidade da alma, mas é a defesa do simples fato de que, por si mesma, ela não possui destinação alguma, nem morte, nem imortalidade. Para que o homem morra, ele precisa comer do fruto. Para que ele não morra, ele tem que comer da árvore da vida. Tudo aqui depende. O homem é criatura. Seu futuro depende exclusivamente do Criador. A fé cristã destrói a ideia de que a alma necessariamente existe e que por si mesma é imortal. Negativo. Não. A parte de Deus, toda a criação é contingencial. Toda a criação é dependente, isto é, tudo, absolutamente tudo, pode ou não existir. Diversos pais vão acrescentando elementos, cada um apresentando aspectos dessa mesma verdade. Teófilo de Antioquia, por natureza, o homem não seria nem imortal nem mortal, mas capaz de ambas as coisas. Porque se Deus tivesse feito o homem imortal desde o início, ele o teria feito Deus. Se no começo o homem tivesse escolhido as coisas imortais, em obediência ao mandamento de Deus, ele teria sido recompensado com a imortalidade. Tassiano, a alma em si não é imortal, ó gregos, mas mortal, mas a ela é possível não morrer. Irineu, foi colocado que para que a alma tenha existência, ela deve ser incriada, ela deve não ter tido início, pois de outro modo ela teria que morrer com o corpo. Enquanto criaturas, as almas duram tanto quanto Deus quer que elas durem. Justino Mártir, a alma não é vida em si, ela participa da vida, concedida por Deus. Somente Deus é vida e Ele é o único doador da vida, até para a alma. Atanásio, todo ser criado é por natureza instável e está exposto à destruição, pode deixar de existir. Santo Agostinho, conforme a transitoriedade da vida, podemos dizer que ela, a alma, é mortal. Enquanto criada sujeita à mudança, a alma poderia, dizem os pais, vir a morrer. A imortalidade, na verdade, a própria existência da alma provém da graça. Naturalmente não há poder nenhum de vida, nem na alma humana. Estamos entendendo isso? A vida é doação de Deus sempre, do início ao fim. Florovsky afirma: Deus criou o mundo simplesmente para a existência. E não há previsão de que esse decreto criador seja revogado. Pelo andar da carruagem, pelo que diz a Escritura, Deus faz viver e quer que permaneça vivendo. Isso é por sua vontade. Mas, veja só, a filosofia platônica grega não apenas defendia a imortalidade natural da alma, desse modo divinizando a alma,
como um produto eterno do mundo das ideias, mas defendia, olha só, a ideia de morte como libertação da alma das mazelas do corpo. Atribuía para a alma o superpoder de uma natureza imortal, natural, e desprezava o corpo, vendo a morte como uma libertação. Esse pensamento se choca frontalmente com a perspectiva cristã de morte, como diz a Escritura, como último inimigo. A Bíblia não apresenta a morte como amiga. A morte é inimiga. Ainda que seja preciosa para Deus a morte do justo, porque Deus acolhe o justo, mas daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mesmo assim, a morte ainda precisa ser finalmente, e será, vencida. Essa ideia platônica de desprezo ao corpo se choca, e de eternidade da alma, se choca com a percepção de morte no cristianismo como último ou definitivo inimigo. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, há um detalhe pior nessa coisa toda filosófica aqui. O desprezo do corpo, e por vezes a gente ouve isso no discurso cristão, isso está absolutamente equivocado. Deus ama o nosso corpo e nós também devemos amá-lo. Nosso corpo é obra da mão do Criador, precioso para Deus. Esse desprezo platônico ao corpo é totalmente incompatível com o fato de que, complete por favor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos citando João 1,14. Ou seja, Deus investiu tudo para resgatar alma e corpo, pois ambas as coisas são absolutamente caríssimas para Ele. O corpo não é descartável. Esse desprezo filosófico platônico se enraizou de tal maneira na filosofia grega que Porfírio, que foi quem escreveu a biografia de um filósofo chamado Plotino, na biografia Porfírio diz que Plotino, olha só, parecia se envergonhar por ser de carne. Olha o nível do entranhamento do conceito. Ser de carne é uma coisa, preciso me libertar do corpo. O ser humano é uma unidade de alma e corpo, o que faz da morte, que consiste justamente na separação dessas duas realidades, dessas duas instâncias, uma terrível catástrofe. No ser humano, Deus fez com que espiritualidade e corporeidade, nós estamos vendo a espiritualidade do ser humano como Imago Dei, Deus fez no ser humano com que espiritualidade e corporeidade se tornassem uma única realidade. Isso é o ser humano. Há palavras muito precisas sobre isso, de São Justino, que integram um tratado chamado Sobre a Ressurreição. E eu leio agora um trechinho desse tratado. Pois, o que é o homem, senão um animal racional, composto de corpo e alma? Será a alma por si só o homem? Não, ela é a alma do homem. Será o corpo por si só o homem? Não, mas ele é chamado de corpo do homem. Se nenhum desses dois é em si o homem, ao contrário, aquilo que é formado por ambos é chamado de homem, e Deus chamou o homem à vida e à ressurreição, ele chamou, não uma parte, mas o todo, que é composto de corpo e alma. A morte, mesmo a da pessoa salva, a morte da pessoa salva, é uma redução. Em algum sentido, a morte é uma redução. A nossa identidade plena se encontra nessa fusão chamada alma e corpo. Isso é o ser humano.
Nossa identidade está na fusão de alma e corpo. A morte se tornou desde Adão uma tragédia inescapável. No lado oposto está a ressurreição, que é gloriosa, será gloriosa e absolutamente necessária. Atenágoras, um cristão que lutou pela fé cristã dentro do Império Romano, inclusive chegando a entregar um texto para o imperador Marco Aurélio, desenvolveu essa ideia de um modo admirável. Ele diz: Deus concedeu existência e vida, não à natureza da alma em si, nem à natureza do corpo em separado, mas ao homem composto de corpo e alma. A alma e o corpo compondo no homem uma entidade viva. A entidade que recebe o intelecto e a razão é um homem e não apenas uma alma. Por conseguinte, o homem deve permanecer para sempre composto de corpo e alma. Para sempre nós precisaremos ser isto. Estou com isso desmantelando, e vamos ver mais estas coisas à luz da Escritura, a ideia de que nós ficaremos para sempre desincorporados. Negativo, não é isso que a Bíblia diz. Seres apenas espirituais, negativo. Nós ressuscitaremos, diz a Bíblia, com corpos gloriosos, corpos, para herdarmos o reino que há de vir, o reino de justiça. Corpos. A separação da alma e do corpo consiste na morte do homem em si, na descontinuidade da sua existência, de sua existência enquanto ser humano. Consequentemente, a morte e a corrupção do corpo são uma espécie, preste muita atenção, a morte e corrupção do corpo são uma espécie de desvanecimento da imagem de Deus no homem. Um homem morto não é plenamente humano. A morte não é apresentada na Bíblia, nos textos que acabamos de examinar em Gênesis, a morte não é apresentada na Bíblia como uma dificuldade metafísica intransponível. Eu vou explicar. Como se ela mesma clamasse essencialmente por sair do corpo. Não é isso a morte. Não há um anseio do nosso espírito por se separar do corpo, não é isso. A morte também não é, à luz da Bíblia, uma simples limitação da natureza corpórea humana. Negativo. Não é um acidente. É uma fraqueza natural, não é nada disso. Ela é, concretamente, a materialização da distância entre a raça humana e seu Criador, o doador da vida. É da relação com a palavra de Deus que o ser humano continua existindo. A morte só diz para nós uma coisa: lá atrás o ser humano se afastou de Deus. Na ressurreição de Lázaro, Jesus diz a Marta que Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Jesus é o exato oposto da morte. E o que une alguém à vida, no dizer de Jesus, é a fé. Crer que Cristo é o Salvador e Senhor é vida, é viver. A morte é o oposto da vida e da ressurreição, no dizer de Jesus. Foi o pecado que impediu o acesso de Adão e Eva à imortalidade. O fardo do pecado, então, trouxe a morte, o afastamento da palavra de Deus, a ruptura, trouxe a morte, impediu o acesso à imortalidade, trouxe então o pecado, a desintegração do complexo total da natureza humana. O ser humano se desintegra por causa do pecado. Sem se considerar o tema do inferno, a morte já é a degradação existencial do ser humano. Ela já é a culminação da instabilidade na relação corpo e alma, que é fruto da relação ou da separação do ser humano na sua relação com Deus. Quando o ser humano rompe com a palavra, espírito e corpo se desestabilizam, vão se separar.
O que mantém essa estabilidade, o que mantém o homem vivo, é justamente a sujeição à palavra de Deus. Rompeu, surge a ruptura também no homem. Se ele não tiver acesso à árvore da vida, ele morrerá. E Jesus é a vida. A humanidade, desligada da palavra de Deus, não permanece, não perdura, não se sustém na sua condição absolutamente comprometida pelo pecado. Tendo sido feita a partir do nada, diz Swarovski, a criatura passa a existir sobre um abismo do nada, sempre prestes a cair nele. Essa é a ruptura que o pecado causou. A desintegração, aquilo que a física chama de entropia, é o destino do homem decaído. Essa é a sua catástrofe. Mas Jesus, aquele que é a palavra da vida, se fez carne. A separação de Deus sucumbiu absolutamente, pois na carne de Cristo a natureza humana foi unida à divindade. Olha as implicações disso. Jesus é Deus, Jesus é homem. Na carne de Cristo, a natureza humana foi unida à divindade. Já na encarnação de Jesus, já quando ele se faz carne, se dá o reerguimento do ser humano. Já na encarnação há um reavivamento. Já na encarnação há uma ressurreição da natureza humana. Porque não pode morrer aquilo que está unido a Deus. E a natureza humana em Jesus está unida à divindade. Olha o problema para a morte. Na carne de Jesus, humano e divino estão concretamente unidos. Aleluia. Algo que não estivesse unido a Deus não poderia ser salvo de modo nenhum. Esse foi o tema central por toda a teologia primitiva. Irineu, Atanásio, os Capadócios, todo mundo falou a mesma coisa. Cirilo de Alexandria, São Máximo Confessor, todos no mesmo pensamento. Não dá para haver salvação à parte de Deus. Salvação é união com Deus. Na carne de Cristo, a carne humana se une à divindade. Isso já é, a encarnação, já é um golpe fatal no evento da morte. Porque a morte é justamente consequência da separação, da ruptura do homem com Deus, do distanciamento. Mas em Jesus isso desaparece. Entretanto, mesmo assumindo o nosso corpo e unindo-o à divindade, aquele Jesus, aquele verbo, que é, diz a Bíblia, a ressurreição e a vida, precisou morrer. Pastor, mas o senhor não acabou de falar que em Jesus a natureza humana está unida a Deus? Sim, acabei de falar isso. Mas ainda há um problema. Aquela natureza velha, aquela natureza humana sempre tendente para desintegração, para dissolução, para entropia, para aquela natureza não bastava o perdão dos pecados, e olha o que eu vou dizer, não bastava sequer a reunião com Deus, ela precisava morrer. Em Jesus nossa carne tem que morrer, e morreu. Ela morreu. Nossa natureza morre em Jesus. Ela precisava morrer para, por meio da sua morte, ser resgatada dela mesma, ser liberta para sempre dessa sua tendência para o mal, dessa sua tendência para a morte. A Bíblia diz que Jesus se faz carne do pecado. Nossa carne morreu em Jesus, morreu em fraqueza, como condenação do pecado. Na cruz morrem juntos,
carne caída e pecado que fez a carne cair. Morre tudo lá. Paulo diz que o escrito de dívida é cravado na cruz. Na cruz do Calvário morrem carne e pecado. Morre tudo ali. Morrem juntos. Mas como essa carne em Jesus estava unida a Deus, não podia ficar na morte, porque acabamos de dizer que aquilo que está unido a Deus está unido à vida. Ela então volta a viver ao terceiro dia, diz a Escritura, e volta a viver sem sequer uma partícula dos efeitos do pecado, pois a dívida já estava paga. Acabou o pecado e carne fraca. A carne fraca morre e ressurge, como diz o apóstolo Paulo, a carne da ressurreição gloriosa. A morte da nossa carne do pecado, unida a Jesus, foi a morte definitiva da morte. Guarde isso. A morte da nossa carne do pecado, unida a Jesus, foi a morte definitiva da morte. O Verbo de Deus se fez carne. Para que o ser humano, que tinha se voltado para a corrupção do pecado, e que continuamente se voltava para a corrupção do pecado, fosse reconduzido ao caminho da santidade. Isso é a cruz. Obrigado, Senhor. Jesus se apropriou do nosso corpo para erguê-lo da morte pela graça, pelo poder da ressurreição, banindo a morte definitivamente do corpo, como quem retira a palha do fogo. Foi para aceitar a morte, diz a Bíblia, que ele recebeu o corpo. Gregório de Nazianzo dizia: precisávamos de um Deus encarnado, de um Deus que pudesse ser levado à morte, para que pudéssemos viver. Mas aqui nós temos um problema para a morte ainda. Preste atenção. Será que a morte seria capaz de separar alma e corpo do Verbo encarnado? Ela poderia matar nossa carne do pecado, mas seria de todo incapaz de cindir, de romper a união das duas naturezas no homem-Deus, natureza humana e natureza divina. Há um problema para a morte. Como ela poderia dissolver o mistério da encarnação? Porque em Jesus, na carne de Cristo, Deus e humanidade se tornam uma única realidade. Essa impossibilidade, esse problema para a morte resultou naquilo que a teologia ortodoxa chama de morte incorrupta. Foi a desintegração da própria morte. Ela não conseguiu matar algo que era o alvo final. A separação de humanidade de Deus não deu para fazer isso, e juntamente com isso houve a morte então da corrupção. Na própria morte de Cristo, a ressurreição já começou. É o que Pedro vai dizer: o que era impossível à morte, reter aquele que é o autor da vida. Ela se depara com uma impossibilidade. Como manter separadas duas realidades que foram unidas por Deus? Ela já mata morrendo. Ela já dá o tiro se dissolvendo. A morte já começa a morrer diante da pessoa de Jesus de Nazaré. É na cruz que está garantida a ressurreição dele e nossa também. A morte na cruz é uma vitória sobre a morte.
não apenas por ter sido seguida de ressurreição, ela foi em si uma vitória. A ressurreição ao fim tornou evidente a vitória conquistada por Cristo na cruz. Na cruz, Ele venceu o pecado e a morte. Ao morrer, há algo mais lindo para ser dito ainda. Ao morrer na cruz, Jesus une a si os mortos. Ele se torna solidário dos mortos. Ele se une a eles e os une consigo. Estamos juntos? Com isso, Cristo estende para os mortos o poder da encarnação, da sua encarnação. Aquele que é Jesus de Nazaré, aquele que é Ele mesmo a vida. Diga comigo: Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que é a vida desce aos domínios da morte. Preste muita atenção. Desce ao inferno. Cuidado com o que eu estou dizendo agora. Jesus desce àquele não lugar, isso já foi pregado aqui, de desencarnação e descorporificação, de desesperança. Aquele lugar fracamente iluminado por raios de um sol que nunca nasce. Aquele lugar de esperanças e expectativas que nunca se cumprem. Isso é a enfermidade essencial da própria natureza da alma caída, condenada, da própria ontologia da alma, um estado espiritual, o que a Bíblia chama de os espíritos em prisões. Mas o que acontece, eu pergunto a você, quando a vida surge gloriosa diante da morte? A morte cai. Ela não consegue se manter de pé, é impossível. A vida é mais forte, a vida imperecível de Jesus de Nazaré. A entrada da vida nos reinos da morte sentencia a escuridão pálida da morte ao brilho inesgotável da vida e bane para sempre a própria morte dos seus domínios. Há um banimento da morte. Quando Cristo morre, Ele está agora no mundo da morte, na esfera da morte. O que nós estamos vendo é a própria vida, a vida de Deus. A própria vida de Deus agora está brilhando nos reinos da morte. O que a morte faz? Entrega suas chaves. Nada posso fazer, ela diz, nada posso fazer diante da vida. Todo poder de separação, quando Jesus entra nos reinos da morte, todo poder de separação que a morte possuía se dissolve como uma poeira. Ela não terá mais a força que tinha, porque a Bíblia diz, preste muita atenção, que no último dia, justos e ímpios todos ressuscitarão. A morte perdeu completamente sua força. Sequer a morte do ímpio se manteve de pé. A ressurreição do Deus homem revela e estabelece a vitória conquistada na cruz. O próprio Cristo proclama em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18: eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno.
Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Ressurreição e vida. Sendo assim, vamos ao final desta mensagem. Qual esperança o ser humano possui? Bem, aquele que creu em Cristo. Quantos aqui creram em Cristo? Aquele que creu em Cristo, creu na salvação que flui da sua cruz. E tem, em primeiro lugar, esperança hoje, de vitória sobre o pecado e sobre o mal. Esperança, no dizer de Jesus, hoje, de vida em abundância. Hoje. Em segundo lugar, tem esperança de entrar no paraíso, como o próprio Cristo disse, no exato momento da morte. 3. Tem esperança de ressurreição no último dia desta era, para a entrada no gozo completo da salvação. Ou seja, nós temos para hoje, para o momento da morte, para o dia final, temos, diga comigo, temos completa esperança. Temos completa esperança. O espírito e o corpo do humano que crê em Jesus foram definitivamente unidos a Deus. A morte foi aniquilada na cruz, como a semente lançada na terra, que ao morrer dá lugar a uma existência incomparavelmente maior que ela. Uma existência que possui certa continuidade com o grão que foi semeado. Como a semente lançada na terra, embora morramos, não permaneceremos na morte e voltaremos mais gloriosos. Ser lançado na terra e voltar com glória maior, não dá para dizer que é morte. Efetivamente isso não é morrer. A gente diz que a semente morre figuradamente. Isso até aparece na Escritura. Porque ela some. Mas ela dá origem a algo muito mais glorioso que ela mesma. O poder e a própria realidade da morte consistem apenas nisso, em que um homem morto, olha o que é a morte, em que um homem morto não tem a possibilidade de voltar à vida, mas se após a morte ele for reavivado, e mais que isso, como diz a Bíblia, receber uma vida ainda melhor, então ele não terá morrido, mas simplesmente dormiu. Lázaro dorme, diz Jesus. Ele vai voltar melhor. Cristo, o verbo que na encarnação traz a eternidade para a história, a luz da vida para as trevas do inferno e da morte, por meio da obediência e da pureza, reintroduziu a raça humana na exaltação com que ela foi concebida. Ela foi feita imagem e semelhança de Deus, e na cruz de Cristo opera então uma nova gênese. A ressurreição de Cristo, a cruz e a ressurreição são um novo começo, são uma nova criação. Cruz e ressurreição são recriação. Tudo é feito novo. A morte e o pecado caem ali. Pela fé em Jesus, esse é o último texto da noite, nós retornamos a Gênesis 2. A história recomeçou. Preste atenção. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Estou falando da cruz. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, lhes ordenou:
sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua recriação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Amanhã é dia 7. Amanhã entraremos no descanso eterno. Em breve entraremos no 7º dia, no descanso de Deus. Que Ele nos abençoe.